Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Hoje, 24 de abril de 2024, quarta-feira, estamos na quarta semana da Páscoa. E hoje eu tenho a honra de estar com vocês, em poder partilhar a liturgia, o evangelho que a liturgia nos propõe. Meu nome é Aderaldo Pereira, faço parte da comunidade Santo Antônio, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. E o evangelho que nós vamos proclamar hoje, que nós vamos ouvir e meditar, é do evangelista João, capítulo 12, versículo 44 ao 50. Vamos iniciar o nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero colocar como intenção e rezar por todos os nossos irmãos que hoje se encontram em situação de enfermo, de conflito, de problemas financeiros, ou seja, desempregados, sem trabalho. Vamos rezar por todos eles, para que o Senhor esteja sempre com eles, esteja conosco e nos consiga resolver toda essa situação. Amém? Amém. Então vamos proclamar a palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João, capítulo 12, versículo 44 ao 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não observa, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juízo. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordena o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, ao longo dessa semana, o Senhor tem se apresentado para nós, a começar por domingo, como bom pastor. O pastor que cuida das suas ovelhas. O pastor que chama as suas ovelhas e elas ouvem. O bom pastor que dá sua vida. As ovelhas que ouve o pastor, conhece seu pastor, a segue. Muitas ovelhas que não são nem desse aprisco, o Senhor falou. Ele também veio para salvar. E hoje não é diferente. Só que hoje ele se identifica bem mais forte. A palavra diz assim, no versículo 44, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim não é em mim quem crê. Ele se identifica como filho de Deus e que a ligação entre ele e Deus é tão forte que ele diz com todas as letras: quem vê o Filho do Homem vê também Deus.
Quem ouve as palavras do Filho do Homem também ouve as palavras de Deus, porque ele não fala por ele mesmo, mas ele fala o que o Senhor Deus ordenou para ele falar. Então ele se identifica muito bem. E o que ele veio fazer no mundo? Eu vim ao mundo como a luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouve as minhas palavras e não observa, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. E quais são essas palavras, meus irmãos? Jesus veio como a luz para que todo aquele que crer nele, acreditar em Jesus, colocar Jesus na nossa vida, obedecer os mandamentos que ele disse que é do próprio Pai. Esse é o maior mistério, mas também esse é a nossa luz. Quando realmente nós entendemos que somente Jesus é a luz, somente Jesus é o caminho, e que devemos estar com ele não só uma vez, mas todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Esse é o caminho, não tem outro. No versículo 49 ele fala: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é que me ordenou o que eu devia dizer e falar. Então todas essas palavras e ensinamento de Jesus Cristo não é só dele. Ele, como Filho de Deus e mensageiro de Deus, ele colocou para nós e deixou para nós tudo aquilo que o Senhor Deus, nosso Pai, queria deixar para nós. No versículo 50 ele diz: e eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Meus irmãos, eu sei que não é fácil seguir Jesus. Eu sei que não é fácil seguir todos os seus mandamentos. O maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma, ou seja, acima de tudo é Deus. Deus não pode estar menos do que o amor do meu filho. O amor do meu filho, o amor da minha filha não pode ser maior do que o amor que eu tenho por Deus. E amar o próximo como a si mesmo, amar o meu irmão. Então, se eu procuro cada vez mais amar o meu irmão, a minha irmã, se eu procuro entender, se eu procuro respeitar, eu estou seguindo o mandamento de Jesus, o mandamento de Deus. Amar. E se eu amar, eu não vou matar ninguém, eu não vou roubar ninguém, não vou desejar a mulher de ninguém. Se eu amar, não vou furtar nada. Se eu amar, não vou levantar falso testemunho. Então tudo provém desse amor. Quando nós entendemos isso, meus amados irmãos, nós aumentamos o nosso desejo de amar nosso irmão, de amar o nosso Deus. E todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, nós devemos dedicar nosso tempo a Deus. Sempre tirar um tempinho para estar com Ele conversando e falando, colocando para Ele todas as nossas dificuldades e nossas alegrias. E assim Ele vai estar conosco todos os dias. Até o final dos tempos, assim Ele falou. E um dia nós vamos poder encontrar Ele face a face. E quem sabe, se Ele nos permitir, junto com a nossa família, que vamos encontrar com aquela maior alegria do céu, poder dar um abraço e um beijo. Maior desejo do nosso coração.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Para sempre seja louvado. Que o Senhor nos dê um bom dia, abençoado em nome do Senhor Jesus.